Gênesis. A vontade de Deus. Parte 1. Gênesis não é apenas o primeiro livro da Bíblia. É o ponto de partida da revelação de Deus, onde cada capítulo pulsa com os princípios eternos do Criador. É aqui que somos conduzidos às origens da criação, da vida, da humanidade, da família, do pecado e, acima de tudo, da redenção. Neste livro, não apenas aprendemos sobre o mundo que Deus formou, mas descobrimos o Deus que formou o mundo, um Deus de propósitos, de decisões eternas, e de um plano que converge para Cristo. Mas atenção, este é apenas o começo. A partir deste vídeo, vamos explorar cada capítulo de Gênesis, um a um, mergulhando nas histórias de Adão, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José, homens que, mesmo com suas falhas, revelam pedaços da imagem de Cristo. Cada um deles revela um aspecto do Filho de Deus. Em suas biografias, vemos um plano em movimento, o plano de formar um novo homem, espiritual, celestial, que manifeste plenamente a vontade de Deus. Entender Gênesis é como abrir os olhos para enxergar a base que sustenta todas as Escrituras. É perceber que o Deus que deu início a todas as coisas é o mesmo que está formando, em nós, um testemunho vivo de sua glória. Prepare-se para mais do que um estudo. Prepare-se para ser confrontado, edificado e transformado. Pois Gênesis não nos fala apenas do princípio, fala também do propósito eterno de Deus em nos fazer conforme a imagem do seu Filho. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Vamos começar? Dados bíblicos importantes. Dados gerais. Este livro nos fala do princípio da criação, do princípio do sábado, do princípio do homem, do princípio da vida, do princípio do pecado, do princípio da redenção, do princípio da família, do princípio da nação e da raça. Gênesis conta o princípio de tudo. No livro de Gênesis nós temos a história primitiva e também a história dos patriarcas. A história primitiva vai da criação até a queda do homem, da queda do homem até o dilúvio e do dilúvio até a Torre de Babel. Depois disto, Gênesis nos conta a história dos patriarcas, ou seja, a história de Abraão, Isaque, Jacó e José. Nosso Deus é um Deus de princípios. Ele é o princípio. Ele é um Deus de propósitos, a suprema vontade no universo. Tudo o que ele faz já foi antes decidido em sua mente. Seu propósito foi antes decidido em sua mente, então ele estabelece um plano, sobre o qual vai operar até que seja tudo cumprido. Este é o nosso Deus. Deus tem uma vontade e ela não é influenciada por ninguém. Sua vontade está de acordo com sua satisfação e seu prazer. Ele estabelece todas as coisas até que, ao final, todas as coisas conjuntamente convergem para sua vontade. Se não soubermos qual é a sua vontade, não entenderemos o que Deus está fazendo. Por isso precisamos entender o livro de Gênesis, pois este livro fala da vontade de Deus. Aquele que é o foco de total atenção de nosso Deus é seu amado Filho. Deus deseja um homem corporativo, que tenha sua própria natureza e que o manifeste e que possua o seu amado Filho como cabeça. Este é o homem perfeito. Celestial. Um novo homem. Espiritual. Por isto notamos que Gênesis é um livro de biografias. Deus não está interessado em métodos e teorias, nem mesmo em teologia. Deus está interessado no homem. Por isto vemos a biografia de 8 pessoas: Adão, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. Em cada uma destas vidas vemos um fragmento, um aspecto de Cristo, e quando colocamos estas pessoas juntas temos um quadro completo da história de Cristo. Este é o assunto do livro de Gênesis. Adão. Adão significa terra vermelha. Deus usou a terra vermelha para formar o corpo do homem, porém ainda assim ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito de uma forma especial. Ele foi feito à imagem de Deus. Ele foi formado de tal modo que, sem Deus,
ele é vazio, irrealizado e incompleto. Ele é como um vaso para conter a vida de Deus. Deus deu a este homem que ele criou domínio sobre as aves do céu, sobre os animais da terra e sobre os peixes do mar, de tal modo que o homem pudesse governar toda a terra em nome de Deus. Ele tinha um espírito, uma alma e um corpo. Ele tinha 5 sentidos completos, tinha todos os membros de seu corpo íntegros e tinha todas as faculdades de sua alma vivas, alma vivente, ele podia pensar, sentir, decidir e escolher. E também tinha um espírito através do qual podia ter comunhão com Deus. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem teve seu espírito humano desligado de Deus, perda de comunhão, e teve a vida de sua alma grandemente desenvolvida. Adquirindo um conhecimento do bem e do mal separado de Deus, separado da vida e baseado apenas no raciocínio e na racionalização, o homem morreu e se alienou completamente. A distinção do bem e do mal agora seria feita não pela vida, mas pelo uso da razão. Esta independência de Deus é que o conduziu à morte, pois o único que possui autoexistência é Deus. Quando nós cremos no Senhor Jesus, graças a Deus, nós comemos da árvore da vida. Recebemos a vida de Deus em nós, nascemos do alto. Somos livres da condenação, somos justificados, pela graça mediante a fé, tornamo-nos filhos de Deus, somos reconciliados com Deus mesmo, somos trasladados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e somos incluídos no corpo de Cristo, a família de Deus. Assim o que daí se segue é que, tendo a vida de Deus em nós, se permitirmos que esta vida nos governe, poderemos ter tanto domínio quanto deleite. Contudo, sem a vida de Deus não há deleite. Abel. Abel significa sopro ou vaidade. Abel sabia que sua vida não era mais do que um sopro. Havia apenas um sopro entre ele e a morte. Abel sabia que o homem sob o pecado não poderia desfrutar coisa nenhuma. Afinal, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Por esta razão Abel ofereceu o mais excelente sacrifício. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11 verso 4. Ele reconheceu seu pecado, confiou no sangue remidor do Cordeiro, tipo de Cristo, e tendo oferecido sacrifício superior foi aceito por Deus. O primeiro dia da criação, quando Deus separou a luz das trevas, simboliza a história de Abel. Abel foi separado de Caim. Assim Deus deseja separar nossa vida espiritual de nossa vida carnal. Deus deseja remover de nós as trevas e a estultícia. Enoque. Enoque significa disciplina ou devotado. Quando ele tinha 65 anos de idade, gerou um filho e parece que algo foi a ele revelado, no sentido de que, quando seu filho Metusalém morresse, uma catástrofe tremenda se abateria sobre o mundo. Desde então Enoque andou com Deus. Ele andou com Deus 300 anos, pela fé. Andar com Deus exige disciplina. A menos que sejamos plenamente consagrados a Deus, não seremos capazes de andar com Ele nem mesmo por um dia. Resultado, depois de ter andado tanto com Deus, ele já não era, pois Deus o tomou para si. Esta vida de disciplina e consagração teve como recompensa o arrebatamento. O céu foi sua recompensa. Se nós andarmos com Deus, se nós sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. A história de Enoque fala de se fazer, a exemplo do segundo dia da criação, separação entre o que está acima do que está abaixo. Enoque não pertencia à terra. Mesmo estando aqui, ele não pensava e agia como um ser terreno, mas como um ser que na terra se sentia e vivia como peregrino e forasteiro. Embora seus pés estivessem na terra, ele pensava e agia como cidadão celestial. Noé. Noé significa repouso. Quando ele nasceu, seu pai disse: por meio deste filho, nós teremos descanso de nossos trabalhos e da fadiga de nossas mãos, pois a terra é amaldiçoada por Deus. A coisa mais proeminente feita por Noé foi a construção da arca. Foi nela que Noé e sua família foram escondidos quando veio o dilúvio e com ele o juízo sobre esta terra.
O quadro aqui tipificado é simplesmente que devemos entrar e permanecer na arca. E a arca é Cristo. Façamos de Cristo nossa morada. Fiquemos lá e permaneçamos nele. Assim não seremos condenados com o mundo que está sob juízo. Ao contrário, herdaremos a justiça e o reino. No terceiro dia, Deus fez as águas recuarem de forma que aparecesse a porção seca. Na história de Noé vemos a vida separada da morte. Noé esperou durante todo o dilúvio como se estivesse passando por uma longa e escura noite. Para nós será sempre noite quando o Espírito Santo, representado pela pomba, não encontrar um local em nós onde pousar. O Espírito só repousa na vasta terra da ressurreição tipificada pela porção seca que emergiu das águas. 3 obras fundamentais do Espírito Santo. Através dos 3 dias iniciais da criação, o Espírito Santo nos faz lembrar de suas 3 obras fundamentais em nossas vidas. Primeiramente, ele deseja que estejamos separados de toda injustiça. O propósito de o Senhor Jesus ter sido crucificado por nossos pecados foi o de separar luz de trevas, ou tipologicamente, separar Caim de Abel. Em segundo lugar, ele deseja que nos abstenhamos de toda injustiça. Embora muitas coisas possam não ser consideradas pecado ou trevas, elas não nos inspiram a ser como Enoque, andando com os pés na terra e, contudo, pensando nas coisas do alto, tendo nosso espírito em prontidão para ser tomado a qualquer momento. Em terceiro lugar, ele deseja que nos apartemos da morte. Morte significa ser separado da vida de Deus. Graças a Deus que nos dá a vida da arca após termos morrido no dilúvio. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.